Sistema de produção de caprinos e ovinos no Sudeste brasileiro. O grupo é composto por Eduardo Delsarto Soares, Fernanda Moraes de Oliveira e Juliana Maria Teixeira Ferreira. A caprino e a ovinocultura desenvolveram-se gradativa e pontualmente no território brasileiro, em que, segundo Jair Nuden, foram os primeiros a serem introduzidos no Brasil juntamente com outras espécies, como os bovinos, trazidos por colonizadores portugueses para o Nordeste, há quase 5 séculos, mais precisamente em torno de 1535. A caprinocultura brasileira, ela se divide em dois segmentos distintos, o tradicional, de grande importância social, e o tecnificado, de importância econômica, mais moderno e produtivo, ele mostrando-se como um agronegócio para a produção de carne, leite e pele. A região sudeste ela é conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Elas estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras, importantíssimas para a nossa economia nacional. Em se tratando da sua geografia, o Sudeste ele apresenta uma área de 925 mil quilômetros quadrados, o que resulta em 12% do território brasileiro. O seu clima é basicamente tropical devido à sua localização geográfica. Ela é uma região situada entre os trópicos, tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Podemos destacar 3 unidades de relevo nessa região: os planaltos, que constituem a maioria, depressões e planícies. Das 5 regiões brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta diferença nas paisagens naturais, se compararmos com a vegetação nativa. No Sudeste, podemos encontrar 4 tipos de vegetação: a caatinga, o cerrado, a floresta tropical, mata atlântica, né? E a vegetação litorânea, ou seja, os manguezais. A região também é forte na pecuária, atualmente com a consideração de várias indústrias, tanto nacionais quanto transnacionais, né? O destaque na região para a produção é o estado de Minas Gerais, com forças para as indústrias, principalmente as de laticínios. Bem, aqui a gente tem um mapa, né, da Embrapa Caprinos e Ovinos, mostrando o número de rebanhos por região. O censo mostrou que a caprinocultura brasileira alcançou 8,25 milhões de cabeças, um crescimento de 16% do efetivo de rebanho. Há aspectos importantes na região sudeste, a segunda maior bacia leiteira de caprinos, destacada pelo crescimento de 35% em Minas Gerais, o terceiro maior produtor de leite de cabra do país, que se manteve estável apesar de reduções, como podemos observar nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os estabelecimentos da região sudeste eles reduziram em 33% devido principalmente à redução no número de propriedades com ovinos dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Em relação às principais raças exploradas de ovinos e caprinos, as raças leiteiras frequentemente vistas nesse sistema de produção intensiva são Saanen, Alpina, Toggenburg e seus mestiços. Mais recentemente, o agronegócio da carne ovina e caprina ela tem utilizado as raças caprinas Boé e Savana, ou as raças ovinas Santa Inês, Doppler, além das raças Ile de France, Texel, Suffolk, dentre outras. Em relação à raça Saanen, ela é considerada uma das raças leiteiras mais famosas do mundo, contribuindo para a formação e melhoramento de muitas outras raças leiteiras. Atualmente é uma raça mais difundida no Brasil. Ela apresenta sua origem na Suíça, apresenta a prolificidade de 1,47 cabritos nascidos por parto, e a adaptabilidade possui reduzida rusticidade e, consequente, baixa adaptabilidade às condições do Nordeste brasileiro, principalmente por causa da sua pele despigmentada. Porém, com o regime da estabulação, o ambiente sombreados é uma raça que atinge produções de leite bastante elevadas. Em relação à raça alpina, ela tem origem na região dos Alpes, apresenta a prolificidade de 1,6 cabritos nascidos por parto, adaptabilidade são animais rústicos, possuindo uma ótima adaptabilidade a regiões semiáridas, apresenta aptidão leiteira,
As médias de produção observadas no Brasil para essas raças são as mesmas da Saanen. Toggeburg. Ela apresenta sua origem na Suíça, prolificidade de 1,45 cabritos nascidos por parto, adaptabilidade, é uma raça rústica, suporta as condições variadas de clima, aptidão, é um animal destinado principalmente para a produção leiteira, a média diária de leite no Brasil é de 2 a 4 quilos para uma duração de lactação, que vai de 255 a 290 dias. Boer. Origem, ela é originária na África do Sul. Prolificidade 1,8 cabritos nascidos por parto. Adaptabilidade, os animais são rústicos, eles são bem adaptados. Aptidão, um animal especializado na produção de carne. Savana. Ela apresenta sua origem na África do Sul, apresenta membros fortes, bem posicionados e proporcionados no corpo. As fêmeas adultas elas chegam a pesar de 60 a 70 quilos, enquanto os machos adultos 130 quilos de peso vivo. Apresenta aptidão para carne e pele, né? Em relação à raça Santa Inês, ela é uma raça desenvolvida no Nordeste brasileiro. Ela é resultante do cruzamento intercorrente das raças Bergamasca, Morada Nova, Somálias e outros ovinos sem raça definida. Apresenta prolificidade de 1,2 a 1,4. Adaptabilidade são animais adaptados às condições endafloclimáticas da região Nordeste. Aptidão, geralmente apresenta aptidão para carne e pele, de boa qualidade. Em relação ao Dorper, ela é uma raça de origem africana, apresenta prolificidade de 1,4, crias por parto. Adaptabilidade, ela é uma raça bem adaptada ao Nordeste brasileiro. Aptidão, são os animais precoces e com excelente aptidão para a produção de carne, carcaças, com boa conformação e acabamento. Em relação ao mercado do leite e da carne, os principais estados produtores são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde a média de produção diária dessas duas regiões é 30% superior à média nacional. Essa região é marcada por uma maior organização da cadeia produtiva em relação ao restante do país, com produtores integrando sistemas agroindustriais, então há uma organização maior. É nítida a presença de maiores investimentos em infraestruturas e maquinários. A região sudeste, os rebanhos de caprinos e ovinos são direcionados para produtos com maior agregação de valor, destacando-se atualmente na produção de queijos e cortes especiais. Hoje, o mercado vem produzindo cada vez mais produtos como leite, queijos. Temos aqui esse leite, o HT, desenvolvido pela empresa Capri Lattes. Ela foi a primeira marca brasileira a comercializar o leite de cabra de forma institucionalizada no país, atendendo à necessidade de mercado por alternativas alimentares, por exemplo, para as pessoas que têm intolerância ao leite bovino. Aí temos exemplo o iogurte com leite de cabra, né, com polpa de frutas tropicais desenvolvidas pela Embrapa, dentre outros produtos. Hoje temos também a produção de cosméticos, né, como shampoos, condicionadores, principalmente os cremes de tratamento. Tradicionalmente, ovinos e caprinos com aptidão de corte e seus mestiços eles têm sido criados em caráter extensivo, principalmente no norte de Minas Gerais e região nordeste do Brasil. O segmento da carne segue essa tendência, oferecendo cortes especiais para as redes de supermercados e restaurantes que atendem consumidores de classe média alta, devido aos preços. Apesar do desenvolvimento, o consumo da carne ainda é pouco pelas pessoas. Esse baixo consumo das carnes de ovinos e caprinos eles deve-se principalmente à falta de informação sobre o consumo dessas carnes, o que provoca a falta de hábito alimentar, notadamente nas populações urbanas e jovens. A forma como atualmente são apresentados esses produtos e sua alta qualidade auxiliam na conquista e fidelização da clientela.
Instalações e equipamentos. Então, quando a gente fala sobre instalações e equipamentos, a gente fala que esses dois elementos, eles são de fundamental importância porque eles propiciam condições de manejos adequados ao sistema de produção. Então, o que a gente tem que levar em conta nesses dois elementos? Eles têm que ser de fácil limpeza e desinfecção, tem que ser funcionais, seguros e tanto para os animais quanto para os trabalhadores. Para isso, evitar estresse dos animais e isso vai contribuir para o controle e prevenção de doenças que irão proteger o rebanho, também contra furtos e predadores, otimizando o emprego da mão de obra. Então, essa parte do trabalho, ela vai ser dividida em centro de manejo, aprisco, sala de ordenha, instalações específicas para reprodutores, curral de parição, área para isolamento de animais, que pode ser chamado também de quarentenário, e infraestruturas complementares. O centro de manejo. Então, o que seria esse centro de manejo? Ele vai ser onde ocorre a pesagem, a vermifugação, a vacinação, o banho sarnicida, o casqueamento, a tosquia, corte de cauda, apartação e entre outras coisas. Então, segundo as normas, ele tem que ser uma área de 1 metro quadrado para o animal adulto e ele deve ser coberto e o piso tem que ser ou de terra batida ou de cimento e ele tem que ter uma boa drenagem, até mesmo para facilitar na limpeza. E ele vai ser composto por currais, seringas e bretes. Nessa imagem que estamos vendo sobre o centro de manejo, ele é como se fosse uma planta ou uma amplificação do que é realmente esse centro de manejo. Então aqui, de início, ele vai ser composto pelos currais de manejo. Aí logo em seguida aí vamos ver a seringa, o brete, o pedilúvio, que é um elemento muito importante para a desinfecção, né, do ambiente. Aí, aí depois veremos o embarcadouro. Então tudo isso vai ser uma área coberta e os currais de dispersão. Aí logo aqui embaixo desse esquema tem os tamanhos, a altura, a largura, né, desse brete de vista transversal. Então isso aqui vai ser um desenho esquemático sobre esse centro de manejo. O aprisco, ele vai ser uma instalação utilizada para recolher os animais durante a noite ou para confiná-los, ou seja, vai ser onde o animal ele vai se deitar, vai descansar e ele vai ter importância na proteção desses rebanhos contra predadores. E ele deve ser construído em terreno firme, com boa drenagem, declividade de 2% a 5% e o local ele vai ter que ser de fácil acesso às pastagens e o monitoramento dos animais. Ele vai ser ele vai ter que ser de adequada disponibilidade de água e facilidade na limpeza diária. E a instalação ela deve ser dotada de parte coberta e área descoberta, porque isso vai facilitar o exercício desses animais para o banho de sol. Para falar sobre esse aprisco, a gente tem que nomear também os diferentes tipos de aprisco. Então, um deles vai ser o de chão batido, que ele vai ser mais simples, de menor custo, e ele vai ter que ser adequado a regiões que não tenham problema com o controle da umidade. E ele vai ser necessário que o terreno seja firme e com boa drenagem, e o pé direito precisa estar em torno de 2 a 2,5 metros de altura. Aí a gente colocou duas imagens
que na figura 1 ele vai mostrar o aprisco de chão batido com cobertura de sapê, e na segunda vai ser o aprisco de chão batido com cobertura de sapê. Então, são imagens representando sobre o que é esse aprisco, e elas vão ser do Fábio Ximenes. O segundo tipo de aprisco, ele vai ser de piso ripado e suspenso. Então, esse aprisco ele vai ser mais indicado para regiões que vão apresentar excesso de umidade, porque ele permite que os animais fiquem distantes do solo e das fezes. A altura entre o piso e o chão deve ser no mínimo de 1,5 1,5 m. Por quê? Porque isso vai facilitar a limpeza do lugar. Aí na figura 2 temos uma representação desse aprisco suspenso, que ele vai ter um piso ripado de madeira. Então, o terceiro aprisco ele vai ser piso de concreto, que ele vai representar alto custo, e ele vai ser utilizado mais em bairros de exposição. O piso ele deve ser recoberto com material absorvente para servir de cama. Também pode ser armazenada a serragem, a maravalha, o feno velho. E na figura 3 temos o aprisco de piso de concreto, né, uma representação, que ele vai conter uma parte de piso suspenso. Então, a sala de ordenha, ela deve estar nas proximidades ou anexas ao aprisco. Ela vai ter que ser de fácil higienização, ela vai ter que oferecer conforto tanto para os animais quanto para o ordenhador. E com isso, vai assegurar a qualidade do leite, porque o ambiente ele vai estar devidamente higienizado. Então, nessas duas imagens, na 4.1 temos a plataforma de ordenha e na 4.2 temos a plataforma rústica de ordenha. Então, são duas representações desse ambiente. As instalações específicas para reprodutores. Então, ela deve obedecer ao regime de ventos dominantes. Para isso, com isso, para evitar que o cheiro do macho chegue até o rebanho da fêmea, porque isso faz com que a fêmea ela sinta o cheiro e esse cheiro mude a composição do leite. Então, de acordo com as normas, são recomendados 3 metros quadrados por animal, com distância de 100 metros das instalações frequentes pelas fêmeas. O curral de parição. O curral de parição ele vai ser uma construção de área para a fêmea em final da gestação, que é também chamado de curral de parição, piquete de parição ou piquete de maternidade. E esse lugar ele deve estar localizado próximo às instalações principais da propriedade, porque isso vai facilitar o monitoramento das fêmeas. Área para isolamento de animais. Então, essa área de isolamento ela vai ser constituída por baias ou pequenos piquetes com distâncias de aproximadamente 50 metros das demais instalações, porque elas vão ser destinadas a isolar os animais suspeitos ou portadores de doenças contagiosas, ou seja, é um lugar reservado para animais suspeitos de doenças contagiosas, porque isso pode prejudicar o rebanho. As infraestruturas complementares, teremos os comedouros e as manjedouras, como vistos nas imagens. Na primeira imagem, na figura 5, teremos uma manjedoura, na figura 6 teremos um comedouro de tambores de plástico. Teremos também bebedouros, que serão de vários tipos, e na figura 7 teremos um bebedouro de tambor de plástico, na figura 7.1 bebedouro de alvenaria, na 7.2
teremos um bebedouro automático de metal. Aí também na figura 8 teremos o saleiro de tambor plástico e saleiro de pneu. Teremos também os pedilúvios, que são elementos de grande importância, porque eles vão facilitar a desinfecção espontânea dos cascos dos animais. Por isso, eles devem ser construídos na entrada e na saída, tanto do centro de manejo quanto dos apriscos, de tal modo a forçar os animais passarem por eles. E eles também, né, são elementos que vão desinfeccionar tanto os animais quanto os próprios manejadores. Retomando as infraestruturas complementares, teremos as cercas. Aqui é como se fosse uma planta das cercas, a altura, a largura, né, as dimensões dessas cercas. Mas também temos cercas de madeiras, que são também materiais que podem ser reciclados, reutilizados, e eles são bem tradicionais nos interiores. Então, na figura 9, temos uma cerca tradicional de madeira, que também pode ser chamada de faxina. Faxina. Temos também as esterqueiras, que será onde colocamos os resíduos dos animais. Teremos também o depósito de ração, que ele vai ser uma área em que vão se armazenar os concentrados, feno, sal mineral e outros alimentos. E este local, ele deve ser escolhido para construção, uma construção arejada, de fácil acesso para veículos que irão abastecer a propriedade e próximo ao centro de manejo. Então, ele tem que ser um lugar onde esteja perto tanto da propriedade quanto do centro de manejo. E as janelas, elas devem possuir telas do tipo mosquiteiro e o teto deve evitar a presença de animais indesejáveis, como os pássaros, ratos e outros. E os alimentos, eles devem ser colocados sobre estrados de madeira para evitar o contato direto com o chão e com a umidade. Então, a farmácia ela deve ser livre de excesso de umidade, calor e luz solar, porque sempre que possível deverá haver uma geladeira exclusiva para o armazenamento de medicamentos e vacinas. Então, essa farmácia ela deve ter uma geladeira para armazenar as vacinas e alguns medicamentos. Então, ela deve ser livre desse excesso de umidade, calor e luz solar, porque tudo isso vai favorecer para o tempo de armazenamento desse fármaco ou desse medicamento. Então, manejo alimentar. Nos diferentes sistemas de produção de leite, o fator nutricional ele é de extrema importância, uma vez que o produto final, no nosso caso leite, ele aumenta a exigência nutricional do animal e, por sua vez, o consumo eficiente de alimentos. Tudo seria muito simples se essa disponibilidade e o preço dos alimentos não fossem modificados ao longo do ano. O maior desafio que o produtor tem é de oferecer os alimentos em qualidade e quantidade para os animais, nas diferentes categorias que eles se encontram e a depender também do tipo de raça, sexo, da fase do ciclo produtivo, das características do sistema de produção implantado e do ambiente. Nesse sentido, os nutricionistas dos animais são desafiados a balancear essas dietas, onde eles vão maximizar o uso dos volumosos e minimizar o uso dos concentrados, a fim de diminuição de custos.
Com relação ao manejo alimentar, ele vai se dividir as fêmeas em três categorias: cria, recria e as cabras em produção. Nessa última, as cabras em produção, sugere-se a divisão dos animais em início, antes do pico da lactação, meio da lactação, período de transição, em que a capacidade do consumo do animal ela é limitada, frente ao reconhecimento da limitação de cada fase do estágio fisiológico ele proporciona para a escolha dos alimentos, ele ficará mais fácil. Bom, manejo sanitário. Então a gente percebe que a semelhança nos problemas, nos sistemas de produção de caprinos leiteiros, na região Nordeste, na região Sudeste também não vai ser diferente, né? Algumas doenças a gente percebe a gente consegue perceber no Brasil inteiro: a linfadenite caseosa, popularmente conhecida como mal do caroço, mastite, verminose, a CAE. Então, assim, a dificuldade de se controlar os parasitas gastrointestinais já vem de muito tempo em diversos tipos de medidas que foram avaliadas para controlar essa infestação e reduzir as perdas na produção. No entanto, alguns sistemas de produção vão adotar o pastejo como parte integrante do consumo de alimentos. Então, aí apresenta a maior ocorrência dos nematóides. Hoje, o que a gente tem mais atual para recomendar no controle da verminose é o método FAMACHA, que é um tratamento seletivo que ele vai vermifugar somente os animais que apresentam anemia, E essa anemia ela vai ser facilmente visualizada na mucosa ocular de ovinos que vem sendo adaptada para caprinos também. Desse modo, vai reduzir o número de aplicações de vermífugo e, por consequência, a resistência parasitária, porque só vão ser vermifugados os animais que realmente estão precisando. Você não vermifuga mais o rebanho inteiro. Então, assim, são poucas as propriedades no Sudeste que não possuem uma sala de ordenha. Em geral, a prática da ordenha é realizada seguindo-se as boas práticas agropecuárias de cabras leiteiras para a retirada higiênica do leite. Mesmo adotando essa prática, existe a ocorrência de mastite em capris, onde a produção de leite é bastante elevada e a dificuldade de secar os animais ela existe. Então, para isso, a gente deve observar que, com o uso das ordenhadeiras mecânicas, a não detecção de um animal com mastite pode contaminar os outros animais, e isso se torna um motivo de perca econômica, pela necessidade de utilização de medicamentos, descarte do leite, e, em última instância, até o descarte do animal. A reprodução. Como na maior parte da região sudeste, a período de reprodução ele é estacional, então é necessário lançar mão de estratégias para aumentar a eficiência reprodutiva por meio da indução de cio. No Brasil, o tratamento fotoluminoso vem sendo utilizado por técnicos e criadores desde 1991. Esse tratamento, associado ao efeito macho no início da primavera, permite que em torno de 70 a 80% das fêmeas que são tratadas, elas apresentem cios férteis durante a primavera e as parições durante o outono do ano seguinte. Desse modo, em sistemas de produção intensivos, eles buscam a maior eficiência reprodutiva. Então, os cios podem ser induzidos artificialmente por meio desta e outras biotecnologias da reprodução. Os sistemas intensivos de confinamento eles vão permitir o controle ambiental, nutricional, que, quando aliados a animais de elevado potencial genético, eles possibilitam elevados índices no segmento reprodutivo.
de modo que a eficiência reprodutiva, a eficiência produtiva é em parte determinada pela eficiência reprodutiva. E é um dos parâmetros que vai nos permitir que melhoremos o resultado da atividade, né? É a redução do tempo de recria das fêmeas de reposição. Para o padrão racial utilizado em sistemas intensivos de produção, em que são utilizadas raças especializadas, no caso aqui de leite sana e alpina, se espera que elas tenham um período de lactação de até 10 meses e intervalo entre partos de 12 meses, já que raças menos selecionadas para a produção de leite, como os anglo-nubianos, sugerem-se 8 meses de lactação e 10 meses de intervalo entre partos. Algumas técnicas de indução, sincronização de estro, elas estão sendo utilizadas, né, na rotina de campo, em pesquisas, tanto aqui no Brasil como no mundo. E alguns tratamentos naturais, no caso, o fotoperíodo artificial, utilizando em animais confinados ou semi-confinados, efeito macho, efeito fêmea-fêmea, entre tratamentos hormonais, né? Estão agentes luteolíticos, progestágenos, a gonadotrofina coriônica equina e a melatonina. Entre essas inovações, o que impacta fortemente na reprodução destaca-se a estação de monta e a inseminação artificial. A estação de monta permite o nascimento de cria nas épocas mais favoráveis do ano. A segunda concentra as fêmeas fecundadas num período reduzido. Então, assim, o manejo reprodutivo ele é interessante, pois ele vai permitir o planejamento alimentar mais eficiente e a formação de lotes uniformes, tanto na questão do tamanho quanto no peso. Não há um pacote padrão dessas técnicas, e sim um estudo da adequação delas a cada localização, pois cada propriedade é diferente uma da outra. Muitas são as propriedades na região sudeste que estariam habilitadas para trabalhar com essas tecnologias. O que continua aparecendo limitante é o conhecimento sobre os custos, né, e a adoção dessas técnicas. Diante desse trabalho, podemos concluir que a criação de caprinos e ovinos, por ser uma excelente opção de negócio, ajuda a manter as despesas de famílias de milhares de produtores rurais, pela geração de emprego e renda, apresentando-se como uma importante alternativa para o desenvolvimento econômico-social. Vimos que, apesar dos grandes avanços nessa atividade, há ainda muito o que crescer, pois ainda o consumo de carne, leite e derivados ainda é novo para muitas pessoas. Então, cabe ressaltar que a organização do setor produtivo, assistência técnica, incentivos da atividade, divulgação maior dos subprodutos são fatores importantes para o crescimento e, assim, a valorização desse setor,